dias, o mundo vem vivendo uma grande tensão por conta do conflito de raízes históricas entre a Rússia e a Ucrânia. Muitos falam até mesmo na possibilidade de uma terceira guerra mundial e várias outras especulações são levantadas. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Glecia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre as motivações e possíveis consequências da disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Então, vem comigo e roda a vinheta. Desde o momento que foi divulgado o possível interesse da formação de uma aliança entre a OTAN e a Ucrânia, que a Rússia já mostrou a sua desaprovação e passou a impor medidas que barrassem essa possível aliança, como exigindo que a OTAN nunca permitisse a adesão da Ucrânia no grupo e que a organização freasse a sua expansão sobre a região. Mas aí vem aquela pergunta: o que é a OTAN? Bem, a OTAN é a organização do Tratado do Norte que foi criada visando combater a União Soviética durante a Guerra Fria. Ah, aquela Guerra Fria? Uma Guerra Fria dentro do meu peito. Joga, vai, vem. Não, calma. A Guerra Fria não é a do seu peito. Ainda bem. Mas a que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, por conta da bipolarização ideológica, política, econômica e cultural do mundo entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, é nesse contexto da Guerra Fria que a OTAN surge com o princípio de defesa coletiva dos países que faziam parte da organização, como, por exemplo, os Estados Unidos, França e Itália, dentre outros que seriam protegidos contra os possíveis ataques da União Soviética. Do outro lado, após a fundação da OTAN, a União Soviética também se organizou e criou o Pacto de Varsóvia, justamente para proteger os seus aliados nesse contexto. Então, podemos perceber como a Guerra Fria foi um período de grande tensão. Vale ressaltar que mesmo com o fim da Guerra Fria e com a queda da União Soviética em 1991, a OTAN continuou atuando e até mesmo expandindo as suas alianças, chegando a ser considerada a mais poderosa organização político-militar do mundo. Questão que só aumentou o atrito com a Rússia. Inclusive, Vladimir Putin, presidente da Rússia, analisa a expansão da OTAN como uma ameaça existencial para a Rússia. Mas por que Vladimir Putin teme tanto a essa aliança entre a OTAN e a Ucrânia? E a expansão da mesma sobre o leste europeu? Vamos analisar essas questões. Putin defende um certo nacionalismo entre a Ucrânia e a Rússia para evitar o avanço das nações ocidentais sobre a região. Visão que não é consenso entre os habitantes da Ucrânia, como afirma a CNN, que assim diz. Em entrevistas e discursos, ele, no caso Putin, enfatizou sua visão de que a Ucrânia faz parte da Rússia, cultural, linguística e politicamente. Enquanto parte da população de língua russa no leste da Ucrânia sente o mesmo, uma população de língua ucraniana mais nacionalista no oeste tem historicamente apoiado uma maior integração com a Europa. Em um artigo escrito em julho de 2021, Putin sublinhou uma história compartilhada descrevendo russos e ucranianos como um povo só. Com essa citação, podemos perceber como Putin tem interesse na região da Ucrânia. Inclusive, vale ressaltar que a Rússia já vem conquistando territórios nessa região desde 2014. Por exemplo, quando anexou a Crimeia como uma maneira de favorecer os seus interesses e
assim retaliando a aproximação de ucranianos com forças ocidentais e com a OTAN. Realidade que gerou conflito entre a Rússia e a Ucrânia, resultando na morte de cerca de 14 mil pessoas. Então podemos perceber como a relação entre a Ucrânia e a Rússia já vem se dando de maneira conflituosa há anos e agora se agravou ainda mais. Pelo fato da Ucrânia ser uma região fronteiriça com a Rússia, acaba servindo como uma porta de entrada para o domínio de outras potências na região, assim deixando a Rússia possivelmente vulnerável a ameaças estrangeiras ocidentais que querem expandir o seu domínio sobre a região, como os Estados Unidos da América. Porém, segundo o governo da Ucrânia, as relações com a OTAN não seriam paralisadas por conta da Rússia. Inclusive, mesmo ainda não sendo um país membro, em 2020, a Ucrânia entrou para a lista dos países que colaboram com a OTAN. Para reforçar a autonomia da Ucrânia sobre as suas alianças, o Ministério das Relações Exteriores, em nota à CNN, afirmou que a Rússia não pode impedir a Ucrânia de se aproximar da OTAN e não tem o direito de opinar em discussões relevantes. Assim, podemos perceber como há uma grande divergência entre o governo da Rússia e o governo da Ucrânia sobre essa aliança com a OTAN. Bem, como havia dito no início, a OTAN vem cada vez mais avançando sobre o leste europeu, o que para a Rússia gera uma grande ameaça, já que com a integração desses territórios, inclusive da Ucrânia à OTAN, nações ocidentais podem cada vez mais estarem agindo militarmente na região e até mesmo colocando mísseis apontados para Moscou, que é a capital da Rússia. E com a notícia da possível participação da Ucrânia na OTAN, Vladimir Putin só reforçou seu posicionamento contrário e passou a atuar com o intuito de barrar essa possível aliança, mandando forças militares para a fronteira com a Ucrânia e determinando que ações deveriam ser cumpridas para evitar que a região fosse invadida. Para reforçar os interesses da Rússia na região, o governo já havia reconhecido a independência de 2 territórios da Ucrânia, que pode facilitar as suas empreitadas militares na região. Diante de todo esse contexto de muita tensão, Putin declarou guerra à Ucrânia e iniciou uma operação militar em Donbas, região do leste da Ucrânia, com a justificativa que seria para proteger as nações que o governo russo havia reconhecido a emancipação. Segundo a BBC News, Putin afirmou que não planeja ocupar a Ucrânia, mas desmilitarizar e desnazificar o país. E alertou que a resposta será imediata contra qualquer um que tente parar a operação. Até então, os Estados Unidos e outros membros da OTAN decidiram apoiar somente com armamentos e outras coisas que sejam necessárias. Assim afirmando que, até o momento, não enviarão tropas militares para a Ucrânia. Além disso, os Estados Unidos vêm buscando impor sanções econômicas à Rússia para coibir o avanço do conflito contra a Ucrânia, que está em grande desvantagem militar, em grande desvantagem bélica, como vocês podem observar na imagem. Sabemos que os Estados Unidos e a Rússia são potências nucleares que possuem arsenais bélicos potentes e que um conflito direto resultaria em consequências catastróficas para a sociedade. Por isso, o mundo está vivendo um momento de muita atenção e as pessoas esperando que a guerra chegue logo ao fim, já que muitas vidas já foram perdidas. O rastro de destruição só aumenta e a economia já sente as consequências do conflito, o que pode ser ainda mais catastrófico com o avançar dos dias.
vamos continuar acompanhando os próximos capítulos dessa guerra e pedindo e esperando que ela acabe logo. Por aqui vou encerrando o vídeo, espero que vocês tenham compreendido o que vem acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir para incentivar o meu trabalho. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, que aqui sempre estou postando conteúdos de história. E quero te convidar a me seguir no Instagram, Gleicia Santos. Lá sempre estou postando conteúdos de história, um pouco do meu dia a dia, dicas para o Enem. Então, te espero lá. E não esqueça de ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Então, tchau, tchau e até a próxima!